Bom dia. Eu vou solicitar para a Andrea compartilhar a tela e o slide inicial. Bom dia. Se desejar, Penha, pode me colocar ali ao canto. Eu prefiro. Como já me apresentaram, meu nome é Fabiana, sou professora de Biologia na Escola Júlio Ribeiro. Vou apresentar também aqui, já fazendo propaganda da nossa escola, né? O Instagram da nossa escola, porque eu sei que não dá para responder todo mundo no chat. Então, nós trabalhamos o Instagram da nossa escola, se alguém tiver desejar realizar algum contato, né? Atualmente, eu sou professora Proatec, no Júlio Ribeiro, também com as aulas de biologia e uma disciplina eletiva. Tenho o meu Instagram pessoal também, mas essa experiência do ensino híbrido que nós realizamos na Escola Júlio Ribeiro, essa experiência vou relatar o que nós trabalhamos em 2019 e que nós temos desdobramentos até hoje. Em 2019, na feira literária, com as turmas do Noturno, nós realizamos um projeto de rap como literatura. Qual que era esse intuito, né? Vamos falar, nossa, mas é um ATPC da área de ciências da natureza e matemática, o que eu vou trabalhar? A educação antirracista e rap como literatura. Nos debates que a gente tinha na escola, né, desses projetos, a gente sempre eu sempre, né, tenho esse debate junto com os outros professores, a gente tentar trabalhar interdisciplinarmente e uma educação antirracista, né, não é muito melhor um dia como hoje, dia 13 de maio, onde é o Dia Nacional do Combate ao Racismo, a gente está falando sobre essa experiência. Eu sempre tentei, independente da que a gente tem a lei, né, 10.639 de 2003, e que a gente tem que pensar que essa lei, pela inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, a gente não pode simplesmente deixar apenas para os nossos colegas de humanas. Uma educação antirracista tem que ser em todas as disciplinas. E eu sempre pensei e tentei, né, como trabalhar com tudo nas disciplinas que eu ministro, trabalhando como nas minhas aulas de biologia, nas minhas aulas de tecnologia ou nas minhas disciplinas eletivas. Próximo. Então, no momento que a gente fala tanto sobre uma escola cidadã, quais as questões raciais, como que a gente está trabalhando essa diversidade na escola e por que eu falo isso na nossa TPC? Em muitas situações que eu vi na nossa escola, e acho que em todas, muitas situações que a gente tinha problemas de bullying e de indisciplina eram por questões raciais no fundo disso. Então, muitas situações que a gente tratou como bullying, na verdade, era uma questão racial. E aí, quando a gente ia puxar e falar como que a gente não fala disso a todo momento na escola. Pode passar o próximo. E pensando nisso, na discussão, quando foi apresentado na nossa escola, a gente tinha o que ia ser debatido para a semana literária, com as turmas do Noturno, na minha tratativa com a professora de português, com a professora de sociologia, com os outros professores, em 2019, colocaram no chat, o professor Ivan está falando em 2019, essa proposta foi realizada em 2019, antes da pandemia, e os desdobramentos a gente tem até esse ano que eu vou comentar. Então, nesse ano, quando foi levantado o tema, como que a gente ia trabalhar uma feira literária nos nossos alunos do Noturno, que alunos que trabalhavam, qual era a proposta que ia ser apresentada, como trabalhar isso, conversei com a professora de língua portuguesa e falei, olha, muito complicado a gente trazer só textos distantes da realidade do nosso aluno. Como que é aproximar a literatura do nosso aluno? Uma forma de aproximar a literatura do nosso aluno é a música. Que música? A música do cotidiano deles, uma música que ele conhece e que representa ele, que representa qual é o perfil dos nossos alunos, né? A nossa escola Júlio Ribeiro, uma escola localizada na região do Cursino, na Avenida do Cursino, ali próximo ao Simba Safari, é uma escola qual é o nosso público? Alunos periféricos. Então, qual é o perfil do nosso aluno? O que representa esse aluno?
esse aluno se vê representado onde na música? Então, sugeri trabalhar o rap. Também, porque é uma música que o rap também, na minha formação, foi muito importante para a minha formação, e eu sempre falo com eles, né? E ainda mais que no ano de 2018, esse tema foi abordado, porque no ano de 2018, o álbum dos Racionais MCs, né, o Sobrevivendo no Inferno, foi sugerido como literatura e leitura obrigatória na Unicamp. E no ano de 2019, que foi o ano que a gente iniciou esse projeto, estava muito nas redes sociais, né, a proposta e vários sites falando se a música, o rap, era literatura e por que ia ser uma leitura obrigatória na Unicamp. E o interessante é que esse livro, Sobrevivendo no Inferno, né, que é do álbum dos Racionais MCs, que foi o nosso ponto de partida, esse livro, ele tem todas as letras do álbum, e esse álbum, ele fala de história, de política, de racismo, de luta por direitos. E a partir desse levantamento, então, se o rap entrou na universidade como leitura obrigatória da Unicamp, então vamos abordar isso na nossa feira literária. Próximo. E essa abordagem, então, foi muito interessante, porque foi a partir desses pontos que nós levantamos com os alunos, passamos isso para os alunos, eles, né, como que a gente ia abordar o levantamento inicial, né? Eles sabiam alguns cantores de rap, algumas músicas, e eles tinham que pontuar isso. Também era muito assim claro para eles, né? Na música desse grupo, os Racionais MCs, o Diário de um Detento falava sobre o massacre do Carandiru e podíamos levantar também toda a questão carcerária. É muito interessante que, falando de literatura, depois a gente fez um levantamento também para aproximar-nos do livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que a fala dela, de uma mulher periférica, o que estava batendo, o que os rappers falavam também. Próximo. E o levantamento, então, aonde essa música se enquadra com a literatura. É uma literatura de resistência, combativa, fala do cotidiano, então muito importante para o nosso aluno, porque eles se viam muito falando do cotidiano deles, e inicialmente eles tiveram que levantar as músicas, né? E falava da periferia de São Paulo, lá, e eles faziam uma comparação, a periferia de São Paulo lá, na minha época, anos 90, com a periferia de São Paulo hoje, o que mudou, o que mudou na vida desse jovem, que é o nosso aluno. Próximo. Para iniciar esse debate, né, com eles, porque eles ainda não conseguiam, né, visualizar tudo isso, esse início de debate, o que foi proposto? E como trabalhar a nossa proposta hoje, o laboratório rotacional. Então, nós tínhamos que utilizar a sala de informática da escola e a sala de aula. A sala de informática da escola, como acho que da maioria, nem todos os computadores funcionavam. E eu não tinha computadores para todos os alunos. Como combater isso? Como falar com esses alunos que eu não tenho computador para todo mundo? Sempre a gente já tentando solucionar. Naquele ano de 2019, nós não tínhamos, né, esse chip do professor, então a gente já roteava a internet na sala de aula mesmo. E para esse debate inicial, para eles perceberem como avaliar a letra da música com a literatura, foi comparado, então, o poema de Castro Alves, O Navio Negreiro. A professora de português apresentou o poema clássico, a letra, para eles, comparando com uma letra de música de um grupo que eles conheciam, o grupo do cantor Falcão, o Rapa. E eles tinham que comparar, então, essa música atual, Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, o poema do Castro Alves. Também foi utilizado muito, até um aluno que conseguiu buscar na internet, quando a gente falava do Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, o aluno também buscou na internet essa figura que está aí embaixo,
de um grafite falando que todo vagão tem um pouco de navio negreiro, e tinha um autor que comparava aquele vagão de trem e metrô lotado da Praça da Sé pela manhã com o navio negreiro. Então, é esse momento nós utilizamos, então, para voltar. Para esse aluno perceber, essa avaliação inicial foi feita com todo mundo, para ele perceber como comparar um poema clássico com uma letra de música. A partir desse levantamento, de todos esses questionamentos com os alunos, nós a partir disso, conseguimos falar com cada grupo em si. Próximo. E como que foi, então, a proposta do laboratório rotacional? O laboratório rotacional, como vocês já viram, a gente está falando do ensino híbrido, mas uma grande maioria dos professores já trabalhavam isso, só que a gente dava outro nome. Eu sempre trabalhei isso, mas eu não falava que era laboratório rotacional. Hoje a gente tem um nome. Então, como que era? O laboratório rotacional, em uma sala, com tempo pré-determinado, nós vamos trabalhar com a tecnologia, o aluno vai estar com a tecnologia, e em uma outra sala. Então, na primeira sala, até coloquei ali uma foto dos alunos com os celulares, na primeira sala, que era o momento dele assistir os clipes. Então, quando se levantou os grupos de rap, quem eram esses grupos, quais as letras que falavam sobre esse assunto, foi dividido os grupos, eles tinham que consultar o clipe, tinha que ver o clipe. Como que ver? Alguns estavam no laboratório de informática, outros estavam com os celulares deles, acessando a internet e avaliando e vendo esses clipes, analisando esse clipe. O outro grupo estavam nas salas de aula analisando a letra, né? A partir dessas avaliações, eles conseguiram construir o sarau deles, onde nesse sarau eles tinham que apresentar a letra desse rap e também qual a avaliação, qual a análise que ele fazia dessa letra. Alguns grupos levantaram letras que falavam da violência contra a mulher, outros que falavam da violência policial, outros que falavam da vida periférica, né, a vida na comunidade, outros estavam falando do encarceramento, da solidão, desse jovem negro também, que não é visualizado como bonito, né? Então, uma das reflexões muito importantes era que ele tinha que se ver ali, e uma grande maioria se via naquelas letras. Então, foi um levantamento muito interessante, porque eles não queriam terminar esse projeto. Eles falavam, não, professor, eu quero aula todo dia. É óbvio que eu sei que lá no chat, anteriormente, quando a professora Andréia estava falando, muitos falavam, é utopia, isso não acontece, é só no papel. Na verdade, dá. Tem dificuldades. Além, quando a gente pede engajamento do aluno, a gente tem que pedir o engajamento do professor também. Muitas situações é difícil. Nós tivemos, esse trabalho não foi feito por mim sozinho, é óbvio. Esse trabalho, inicialmente, foi um planejamento meu e da professora de português, a Cláudia Pasquale, mas envolveu todos os professores. Ele foi tomando uma proporção que a gente tinha que envolver a professora de sociologia, Cris Ferraz, que deve estar nos ouvindo, professor de filosofia, o professor de inglês, o professor de matemática, toda a escola foi envolvida. E isso é muito interessante, porque os alunos começaram a gostar tanto que eles não queriam que acabasse. Eles falaram, não, vamos aumentar. E as ideias vinham surgindo deles mesmos, né? Então, para resumir, esse laboratório rotacional, como funcionou? Então, em uma sala, eles tinham acesso à tecnologia, poderia ser utilizando os celulares deles para acessar a internet ou a sala de informática da escola, onde eles avaliavam os clipes de música. Eu já usei essa técnica nas minhas aulas de biologia também. Quando eu tinha que explicar algum experimento que eu não conseguia montar na escola, a gente já utilizei ali o laboratório de informática ou o celular, eles usando os celulares, acessando esse experimento, e, em outro momento, acessando os livros em uma outra sala. Então, eu acho que é uma metodologia que muitos de nós usamos e a gente consegue adaptar em várias situações do nosso currículo.
Foi muito interessante, porque além a proporção do debate com os alunos mesmo foram aumentando. Nesse debate, eles viram, a gente já sabia, também, quando eles fizeram o levantamento das músicas e falaram, e via-se o problema carcerário, a gente sugeriu, então, que eles tinham que ver o filme, no caso, o Massacre do Carandiru. Então, utilizamos também a sala de vídeo, onde tinham momentos pré-determinados que eles viam esse filme, tinha que assistir esse filme, e depois, em uma outra sala, eles faziam o debate do filme com o professor de sociologia e professor de inglês. Então, a gente conseguiu envolver a escola toda, né? Um projeto que deu tão certo que a gente achava, até achei interessante, que alunos que a gente tinha problema de disciplina, que era aquele aluno que, assim, eu tinha aluno que há 3 meses não escrevia nada na minha aula, que não queria nem olhar para mim, e era o aluno que mais se envolveu. E a gente, no final, se surpreender, porque ele falava, isso eu estou gostando, né? Mas é óbvio que eu tenho que falar, eu não posso ficar nesse projeto o tempo todo, né? A gente tem que voltar. Mas é algo que é muito interessante quando o aluno ele se sente representado. E tanto que eles se sentiram envolvidos, que eles traziam as caixas de som deles. No intervalo, eles ficavam ouvindo a música que eles estavam trabalhando, e eu via eles debatendo até no intervalo. Óbvio que a gente tem problemas. Na nossa escola, a gente não tinha caixa de som para todos os computadores, a gente tinha que pedir para o aluno trazer o fone de ouvido. A grande maioria já tinha um fone de ouvido dele mesmo, né? Mas a gente vai tendo todas essas situações de não ter como que resolver. Eu não tenho isso, como que eu vou resolver? E a gente vai trabalhando com o que tem. Próximo. Então, como falei, isso foi no ano de 2019, e aí vem a pandemia e falar, e agora? Como que nós vamos fazer, né? Esses desdobramentos desse projeto, a gente tinha várias propostas para trabalhar no ano de 2020, com uma atividade interdisciplinar, né, que chamaria Vidas Negras Importam, e trabalhamos online. De que forma? Então, a partir desse debate, os alunos também gostaram muito, eles mesmos pediam, e a partir de todo esse debate que foi construído no ano de 2019, a minha proposta para atividade interdisciplinar no ano de 2020 foi a Semana de Combate à Intolerância e ao Racismo na Escola. Essa semana foi online. Nós, na nossa escola, nós utilizávamos o Teams para as nossas aulas. É óbvio que muita dificuldade, porque naquele início não era todo mundo que tinha acesso ainda à internet, poucos alunos entravam no Teams, é uma verdade. Mesmo assim, a gente conseguiu trabalhar com eles. Quando esses alunos avaliavam todos a nossa proposta, e nós entrávamos como live, como aulões, então tinha dias marcados, eu estava ali à noite, quinta-noite, quando era a minha aula, o professor de filosofia, o professor de história, a professora de química, de português, todo mundo entrava nessa live e debatia com o aluno. Tinha dia que a gente tinha poucos alunos, é uma verdade, mas é uma forma de ter esse contato. O que eu vi também no chat, que alguns professores falaram, que na dificuldade, quando você faz uma videoaula com o aluno, que ele não abre a câmera. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade. O que eu aprendi no ano de 2020, com essa pandemia, foi muito importante. Quando eu fazia essas videochamadas, essas videoaulas, eu percebia que muitos dos meus alunos não abriam a câmera. Mas eles não abriam a câmera, não era por falta de vontade de participar. Muitos não abriam a câmera por vergonha do local que eles estavam. Então, nós, como professores, tem que perceber e ter sensibilidade que, às vezes, o aluno ele não abre a câmera, não é por má vontade. Eles mesmos falavam, não, professor, eu prefiro não abrir. E o ambiente que ele está, a casa, ele tem vergonha, tem alguma situação na casa que ele prefere não abrir a câmera, né? Eu já tive alunos comigo que ele ficou na videochamada comigo no banheiro.
porque a situação que estava a casa dele e era caótica, e falava, professor, o único lugar que eu consigo, que ninguém está conversando, é aqui no banheiro. Tem problema? Não. Conversei com ele ali. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade de se colocar ali no lugar do aluno e superar todas as dificuldades. Foram muitas, e nesse ano de 2020, olha, a gente foi aprendendo, acho que não só eu, acho que todos aí que viram as dificuldades que foram. Para esse ano de 2021, esse projeto, né, o desdobramento foi que o oferecimento da disciplina eletiva, que é a minha disciplina, combatendo as violências e desigualdades. Então, todo esse debate iniciado com esse projeto, eu fiz uma disciplina eletiva, combatendo as violências e desigualdades, e que no momento, né, eu comecei agora com essa proposta, e já vem a situação que ocorreu no Morro do Jacarezinho, então, que já foi um debate com os próprios alunos, assim, e é interessante, no dia que ocorreu, os próprios alunos já ficavam lá no meu Instagram, falando, não, professora, a gente vai ter que falar sobre isso, olha o que aconteceu. Então, é muito interessante que antes de eu propor, nossos alunos já estavam propondo, né? E eu coloquei até aí na tela, tem um aluno nosso, o Carlos, que a gente só consigo chamar de Carlinhos, o nome dele. Quando a gente trabalhou o rap, esse aluno, ele é MC de funk, né? Tem toda a polêmica com funk, pelo tipo de letra, então tem todo um debate, eu tenho um debate com eles, a letra que tá, ele é o MC, mas tem umas letras dele que são meio pesadas, quando a gente fala, né, da forma que ele aborda, mas o interessante é que, a partir do debate que nós fizemos em sala de aula, ele teve uma abordagem policial muito dura em um momento, com os amigos dele, onde abordaram eles, e a partir dessa abordagem, ele fez uma letra de rap, uma letra de funk, né, que ele trabalha com funk, que ele é MC, e essa letra ele já colocou nas plataformas, tanto que esse aluno já tem lá no estúdio, ele já colocou, está no Spotify, no Deezer, na Apple Store, e quando ele vai falando, lembrando dos debates que a gente tem de sala de aula. Então, é muito importante também a gente lembrar, às vezes a gente fica pensando ali, está fechado no nosso mundinho, que o aluno também ele vai lembrando da nossa aula, né? E ele vai lembrando dessa situação para a vida dele, né? Esse desdobramento de toda a disciplina, a gente, né, eu tento falar com eles agora, voltando, e vai continuar esse projeto, né, na nossa escola. Eu acho que é algo interessante, que a gente tem que lembrar que não só para os nossos colegas de humanas, eu tento já falar sobre isso, de uma educação antirracista em qualquer momento, quando eu dou aula lá de geografia, de genética, quando você dá aula de geografia, quando você dá aula de história, quando você dá aula de inglês, em qualquer momento eu acho que a gente tem que falar nisso. E eu sempre solicito, né, sempre tenho uma conversa com nossos colegas, às vezes meus próprios alunos falam, nossa, é mais aula de sociologia e filosofia do que biologia, mas aí esse debate eu acho que tem que ser permanente. Próximo. Falando disso, a nossa escola, ela tem uma característica muito importante também para esse debate, porque o rapper, que foi o rapper Sabotagem, que até participou do filme Carandiru também, os filhos dele eram alunos da nossa escola. Foram meus alunos, os dois, né, a Tamires e o Anderson. E com o desdobramento desse projeto do rap como literatura, a vida desse rapper, que morreu num atentado e tal, foi lançado como um filme. Esse filme foi até lançado na semana de cinema, e esse filme nós iríamos abordar na escola, ia passar na escola e eles analisarem, onde os filhos do cantor faria toda uma apresentação em um sarau, né, para finalizar esse projeto em 2020. Devido à pandemia, não conseguimos, e será um projeto em colaboração para o futuro, né, pós-pandemia só, que a gente vai poder realizar. Próximo. E pensar, né, eu já vou ser mais breve, porque eu falo muito, quem me conhece aqui, para o dia de hoje, principalmente, a gente tem que pensar que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua religião,
para odiar as pessoas, a gente precisa aprender, e podem aprender a odiar, elas precisam ser ensinadas a amar. Então, a gente pensar que muitos dos nossos alunos, eles não se enxergam, né? Então, essa situação a gente tem que conversar em todas as disciplinas. E é isso. Se alguém tiver algum questionamento, pode ir colocando no chat, eu vou tentar ver futuramente. Fabiana, muito obrigada. Acho que é muito importante, né, a gente falar ações sociais e, principalmente, chamar a atenção que nem sempre o laboratório rotacional ele precisa ser 100% com a tecnologia. Então, esses dois momentos, essa divisão, ela é de suma importância. É claro, a tecnologia está, mas não 100% presente, tá bom? Então, aqui na sequência, a gente vai, acho que vamos dar uma invertida. Por favor. Quero agradecer a presença da Fabiana aqui, tá, Fabiana? Nossa, você enriqueceu demais o nosso encontro. E quero dizer também que a Escola Júlio Ribeiro, ela é uma escola regular, ela não é uma escola PEI. Eu não sei se todos conhecem, né? Por isso que eu quis deixar claro aqui. Agradeço muito mesmo a sua presença, tá, Fabiana? Obrigada.